Bem, já estamos no horário, então podemos começar, tá? Então, mais uma vez, bom dia a todos. Eu sou o professor Henrique Múzio, sou coordenador da divisão de EPQ e hoje estamos aqui para a nossa primeira atividade do dia, que é a palestra do professor André Leão para uma pesquisa qualitativa e de qualidade. Então, não houve erro, não. São duas qualitativas, né? Então, inicialmente agradecendo ao professor André Leão, que tem um extenso Lattes, mas eu vou apenas dizer que é professor do PROPAD, que é o Programa de Pós-Graduação da Administração da Universidade Federal de Pernambuco, e do qual ele também é coordenador, e é também diretor da AMPAD, entre várias outras coisas, né? Diretor do IFAM também, não é isso, André? Enfim, se for para divulgar o Lattes, tomaria muito tempo, né? Mas, então, nós temos essa grata alegria de compartilhar aqui esse momento com vocês. Essa temática que o professor André vai apresentar, embora não seja nova, continua importantíssima até, e é por isso que a gente escolheu essa temática, né? E precisa, né? Continuamos precisando conversar mais, debater mais, socializar mais as experiências positivas da pesquisa qualitativa, né? A pesquisa quantitativa, ela tem já um padrão, está bem resolvido com a pesquisa quantitativa, né? Com as técnicas, as possibilidades de aferição, etc. O que não acontece com a pesquisa qualitativa pela sua própria característica, pela sua própria natureza, né? Ela não tem esse propósito. Então, passo então a palavra ao professor André Leão. Vocês, por gentileza, perguntas vocês façam no chat. E acho que você prefere ao final, André, que responda as perguntas, como você prefere? Fique à vontade, hein? Você vai organizando aí as perguntas que você achar que seja mais adequado. Ao final, talvez, de um slide, você já lançar alguma pergunta, fique à vontade. Olha, eu não sei se é apenas eu, André, mas eu não estou lhe ouvindo bem, assim. Lhe escuto, mas não tão bem. Não sei se os demais também. Vamos ver aí se o professor André Veja se resolve. melhorou. Agora melhorou. Bem, então façamos assim. Vamos fazer as perguntas ao final. Então, por favor, vocês coloquem no chat as dúvidas, as perguntas ao professor André Leão, tá? Então, André, por favor. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Bom dia a todos e a todas. Agradecer aí o convite de Henrique, extensivo aí ao Comitê Científico, Beatriz, Guido, Davel. É sempre interessante falar desse tema. Como o Henrique mesmo falou, o tema em si não é novo, mas eu acho que ele continua bastante relevante e ele precisa ser discutido, sobretudo porque aparentemente existe uma crescente produção de pesquisa qualitativa na nossa área nessa última década, né? Então a gente precisa discutir, refletir como nós estamos fazendo essa pesquisa qualitativa. Quero deixar claro que a maneira como eu vou fazer a minha apresentação não pretende ser nem demasiado acadêmica, nem sequer didática, certo? É muito mais
uma troca de experiências. Então, esse para aí, no início do título, foi incidental, porque é uma apresentação que tem muito mais um caráter de, a partir de uma prática minha, como pesquisador, que faz pesquisas qualitativas, como professor que ministra disciplinas de pesquisa qualitativa, né? Tem observado e entende que existem aspectos que nós deveríamos observar com mais cuidado. Então, esse para é muito nesse sentido de, olha, existem aspectos que eu gostaria que fossem mais bem avaliados na hora da gente, mais bem considerados, né? Melhor considerados na hora da gente fazer a pesquisa. Então, tem um caráter muito mais dessa natureza. Como eu estava dizendo, além de eu ser um pesquisador que tem feito quase que exclusivamente, eu só fiz uma pesquisa quantitativa lá atrás, no mais eu tenho feito pesquisa qualitativa durante toda a minha trajetória, e há 14, acho que há 13 ou há 14 anos, eu também sou professor de disciplinas de métodos qualitativos, sobretudo o de métodos qualitativos geral, né? Aquela de introdução que vários cursos têm, tá certo? E dentro dessa minha caminhada, tanto como pesquisador quanto como docente, eu tenho feito um acompanhamento, muitas vezes, inclusive, junto com discentes das disciplinas, de como está a nossa produção, né? A nossa produção brasileira. Então, o que eu vou falar aqui tem muito de ênfase na produção brasileira em administração, usando métodos qualitativos, né? E aí, dois pontos, dentre outros, mas, sobretudo, dois pontos me chamam muita atenção nessa produção. Daí eu ter escolhido esses dois pontos para focar hoje, tá certo? São dois pontos que eu acho que merecem bastante atenção na forma como, de maneira geral, repito, eu não estou aqui pretendendo, né, usando, fazer afirmações universais ou mesmo, entre aspas, verdadeiras. Estou compartilhando com vocês, né, uma avaliação baseada em uma prática, tá certo? Mas esses dois pontos realmente me chamam muita atenção e é sobre eles dois que eu vou me debruçar na apresentação de hoje. Então, o primeiro diz respeito, né, antes de falar desses dois pontos gerais, é a inquietação que vem a partir daí, né? Quando eu converso sobre pesquisa qualitativa com várias pessoas, muitas vezes, claro, com os próprios alunos, quando entra na disciplina, a gente sempre tem uma conversa, o que é que você entende por pesquisa qualitativa? Mas, além disso, eu encontro certas coisas nos próprios artigos de pesquisa qualitativa, né, que, de certa maneira, se fala ou se usa para definir o que é pesquisa qualitativa ou porque se escolhe fazer pesquisa qualitativa. E tem algumas coisas que me deixam extremamente inquietos e muitas vezes até incomodado. Uma visão bastante comum, que eu achei que ia durar pouco, eu estou revelando aqui minha idade, né? 14 anos já ministrando disciplina, tudo. Então, quando eu digo que achei que ia durar pouco, era quando eu era lá estudante. Mas que eu vejo até hoje perdurar. Por que eu achei que ia passar? Porque já na década retrasada, né, já que a gente já está na década de 20, ou seja, na década dos anos 2000, houve um aumento no uso da pesquisa qualitativa no Brasil. Então, eu achava que essa ideia de que pesquisa qualitativa se faz quando não é possível se fazer quantitativa estava fadado em muito pouco tempo não ser mais uma afirmação, uma retórica, um argumento. Infelizmente, eu vejo que isso ainda existe, né? Uma ideia de que a gente faz pesquisa qualitativa quando não é possível fazer quantitativa. Eu acho isso curioso. Eu acho isso curioso porque quase sempre
Isso é baseado em dois argumentos. A primeira é que, às vezes, desenhos quantitativos são difíceis. Eu não tenho intenção nenhuma de falar especificamente sobre pesquisa quantitativa aqui hoje, apenas qualitativa. E é por isso que eu estou apenas mencionando na negativa, né? E aí esse argumento aparece como se fazer pesquisa qualitativa fosse a coisa mais fácil do mundo. Essa ideia de que fazer pesquisa qualitativa é fácil vai aparecer em algumas partes da minha apresentação hoje, né? Essa é, sem dúvida, uma visão não só equivocada, mas é uma visão que leva a um problema de falta de qualidade, muitas vezes, da pesquisa qualitativa. Outra ideia que aparece é de que pesquisa qualitativa é uma pesquisa exploratória, como se essa fosse a definição mesmo do que seja pesquisa qualitativa, né? Como se a função da pesquisa qualitativa fosse essa, a de fazer uma exploração para depois a gente poder quantificar, né? E até uma que eu fico arrepiado quando eu escuto, que é de que se trata de uma pesquisa flexível. Não que a pesquisa qualitativa não tenha um caráter flexível, mas que a maneira como, muitas vezes, esse caráter de flexibilidade da pesquisa qualitativa é entendido, né? Porque ele é entendido de uma maneira um tanto perigosa, como se a gente pudesse fazer como nos conviesse, né? Como o Henrique estava falando, né? Como se, por um lado, nós tivéssemos aí uma pesquisa quantitativa já bem estabelecida, com certos padrões, certas regras estabelecidas, e a qualitativa não. A qualitativa eu faço como for o caso. Outras coisas surgem, destaquei esses três pontos, mas a gente poderia ficar aqui provavelmente todo o tempo destinado a essa conversa de hoje, só pensando em alguns aspectos que nós usamos para definir definir e ou justificar a escolha da pesquisa qualitativa e que, no final, terminam desabonando essa escolha. É nesse ponto que eu quero chegar, né? De certa forma, esses aspectos, ao invés de justificar a escolha da pesquisa qualitativa, de certa forma, desabonam a pesquisa qualitativa, e isso, me parece, fortalece uma visão equivocada, né, justamente porque a pesquisa qualitativa é uma pesquisa menor, mais frágil, né, menos adequada, de menor capacidade descritiva ou mesmo explicativa dos fenômenos, e por aí vai. Repito, essa não é uma apresentação, e eu repito incidentalmente, talvez até para vocês levarem em consideração nas perguntas, essa não é uma apresentação que pretende comparar a pesquisa quali com a pesquisa quant. Essa é uma apresentação sobre a pesquisa quali. Mas é inevitável a gente falar de como existe uma sombra da pesquisa quantitativa na nossa comunidade sobre a nossa escolha para fazer pesquisa qualitativa. Então, a minha intenção não é falar sobre a pesquisa quantitativa, mas dessa sombra, deixando claro que eu não acho que a pesquisa qualitativa seja pior ou melhor do que a quantitativa. Eu acho que as duas macroabordagens são válidas, são relevantes, né? E têm seus usos, desde que a gente os faça da maneira adequada, né? Mas é nesse sentido que a gente vai desenrolar aqui essa conversa, né? Bem, e aí quais são esses dois pontos que eu quero destacar para vocês, que são os pontos que estão no título dessa apresentação. E aí o meu para uma pesquisa qualitativa e de qualidade. O para, como eu disse, é incidental, né? Como eu disse, eu estou aqui propondo mesmo uma ideia que não é minha, na verdade. Talvez a primeira seja mais do que a segunda, mas que eu faço questão de destacar aqui. A primeira é que a pesquisa qualitativa seja, né, realizada como tal. Ora, como assim a pesquisa qualitativa seja realizada como tal? É que, como eu disse na abertura,
essa minha experiência, tanto de pesquisador como de docente, na pesquisa qualitativa, tem me feito ver que alguns daqueles comentários que eu sugeri que existem, como enunciados bastante impregnados na nossa comunidade, fazem a gente, me faz levar a entender que a pesquisa qualitativa muitas vezes é definida pela sua negação, ou seja, como uma pesquisa não quantitativa. Eu acho que isso é um problema até de identidade, né? Eu fico imaginando quem pode ser definido por uma negação, né? Seria o mesmo que eu chegar aqui para Henrique, a gente ser apresentado, a gente não se conhece, Henrique chegar para mim e disser: bom dia, meu nome é Henrique. E eu responder para ele: bom dia, eu não sou Henrique. É mais ou menos isso. Eu sei que pode parecer estranho, né? Mas eu diria que muitas vezes, por diferentes motivos, que eu vou mostrar na sequência, a pesquisa qualitativa é definida como não quantitativa. E eu vejo isso como um grande problema para se realizar pesquisa qualitativa. E o outro grande problema que a gente vai tentar suscitar e discutir aqui hoje é a ideia de que a pesquisa qualitativa precisa ser realizada com qualidade, né? Ou seja, a pesquisa qualitativa não é um vale-tudo. Tá? A pesquisa qualitativa tem suas características próprias. Eu nem gosto de falar de pesquisa qualitativa no singular, porque a pesquisa qualitativa é um grande guarda-chuva de possibilidades. Então, entendam que o que eu estou falando aqui no singular como pesquisa qualitativa é desse guarda-chuva. Eu não estou me referindo a um método ou outro em específico, mas a esse grande guarda-chuva de possibilidades, chamando pesquisa qualitativa, chamado de pesquisa qualitativa, né? Mas, independente do método específico que a gente vem adotar em pesquisa qualitativa, a gente não pode assumir que seja um vale-tudo, ou seja, do que a gente faz como acha que deve. A pesquisa ela é caracterizada por um compartilhamento, né, de certos fundamentos, de certos princípios que são validados e legitimados pela comunidade científica, né? Então, isso não se trata de uma questão de como A ou B acha que deve ser feito, mas de como uma comunidade científica valida e legitima certa prática, né? E aqui, claro, quer dizer depois uma coisa prática, porque, para mim, a gente está discutindo prática de pesquisa. Para mim, metodologia é isso, né? Eu até costumo dizer que, muitas vezes, a gente encontra trabalhos e a seção de procedimentos metodológicos é de metodologia, ou seja, é uma grande revisão de literatura sobre o método que se adotou, mas, no final, a gente não entende como o método foi adotado, muitas vezes, né? Porque a sessão é sobre revisão da literatura do método, quando, na verdade, a gente deveria entender como o método foi efetivamente usado e por que ele foi usado, por que ele é adequado, né? Então, como sugere o título, são esses dois grandes argumentos que eu apresento nessa nossa conversa, e, a partir de agora, eu vou tentar explorar mais pontualmente cada um desses dois argumentos. Como eu disse, se trata muito mais de uma visão baseada aí, no que eu observo da nossa produção em pesquisa qualitativa, né? Em primeiro aspecto, eu chamei de, em relação à questão da pesquisa qualitativa dever ser qualitativa, quando a pesquisa qualitativa é não quantitativa, né? Então, o que acontece? A gente tende a pensar, provavelmente, por nós sermos uma área em que o paradigma dominante ainda é o positivista, funcionalista, por aí vai, nós tendemos a pensar a pesquisa, e muitos livros textos que nós usamos em sala de aula nos levam a essa questão, um default, digamos assim, do desenho de pesquisa dentro de uma lógica e de um desenho quantitativo, né? Ora, eu coloquei essa seta de propósito,
Por quê? Porque é normal e aceitável que seja essa orientação positivista barra funcionalista que leve, né, a essa lógica e esse desenho de pesquisa quantitativa. Por quê? Porque é uma tradição de pesquisa estabelecida, né? Então, nesse caso, o que acontece? Mesmo quando a gente utiliza métodos qualitativos, né, dentro de uma abordagem funcionalista barra positivista, sem querer aqui delimitados que são hoje nesse paradigma, então eu coloquei assim incidentalmente, esse desenho tipicamente tem esse alinhamento. Não só o desenho, né, a própria gramática aqui como entendimento da linguagem que nós utilizamos é dentro dessa lógica. Então, nós pensamos na coleta de dados dentro de uma lógica de amostragem, nós pensamos na análise em termos de certas funcionalidades de validação muito semelhantes na comparação, que tem algum limite quanto a isso que eu vou falar também, né? Então, o primeiro aspecto que eu chamo a atenção é, olha, mesmo em pesquisas qualitativas orientadas para uma perspectiva positivista, a gente deveria ter o cuidado para que ela não fosse a pesquisa não quantitativa, aquela coisa de, já que eu não vou fazer quantitativa, eu vou fazer qualitativa. Deixando claro que eu também não defendo aqui, em hipótese alguma, a ideia de que a pesquisa qualitativa é uma pesquisa interpretativista, não, tá? A pesquisa qualitativa, enquanto esse guarda-chuva que eu mencionei, oferece uma gama de métodos alinhados a diferentes orientações paradigmáticas, né? Que não são interpretativistas, como opções críticas, por exemplo, e, por outro lado, também opções positivistas. Qual é o meu argumento? Meu argumento é que, mesmo quando a gente vai fazer uma pesquisa com esse caráter mais positivista, a gente deveria pensar a pesquisa qualitativa como tal e não como a não quantitativa. Exemplos disso, né? A gente vê alguns exemplos disso. Por exemplo, eu tenho identificado aí, nesses levantamentos que eu tenho feito ao longo de mais de 10 anos para vocês, de como nós usamos a pesquisa qualitativa, né? Um certo default de escolha, que como default eu não acho equivocado, né? O problema é a forma como nós usamos ele, e eu vou explorar mais esse default na parte de qualidade aqui agora, que é aquele default de faço entrevista com análise de conteúdo. Esse é meu método. Entrevista com análise de conteúdo. Ora, qual é o grande problema que eu vejo aí? Muitas vezes, na maioria deles, por assim dizer, eu arriscaria dizer que na maioria deles, a entrevista é orientada como uma substituição ao questionário e não como uma entrevista, entre as várias possibilidades que nós temos de fazer a entrevista qualitativa. Por sua vez, a análise de conteúdo, muitas vezes, provavelmente na maioria, e eu vou falar mais disso, repito, na parte de qualidade, é feito quase como um esquema de pré-escalonamento, entre aspas, ou de pré-categorização, né, disso aí. Eu sei que a análise de conteúdo pode prever isso, mas é uma característica da pesquisa qualitativa de qualquer orientação. Por exemplo, ter pelo menos certo grau de indução, certo grau de abertura à identificação de novas possibilidades e de não confirmação da expectativa, né? Então, eu acho que a gente perde muito por fazer a pesquisa qualitativa como não quantitativa, ou seja, de tentar impor à pesquisa qualitativa parâmetros tipicamente adotados na quantitativa. Isso por um lado, né? Isso eu estou falando quando a pesquisa é de orientação positivista. Mas eu tenho percebido também que esse default que nós terminamos, entre aspas, recebendo, talvez por ter uma perspectiva dominante no campo, termina, de certa forma, influenciando pesquisas de orientações interpretativista, crítica. Eu não sei até que ponto existe, talvez, uma certa pressão da comunidade
Eu digo isso porque vários dos meus artigos, quando recebem avaliação, artigos submetidos a revistas, né? Quando recebem avaliação de pares, eu claramente vejo, deixar claro que, como eu disse antes, eu não acho que a pessoa quant é melhor do que a qual e vice-versa, e também acho que nenhum paradigma é melhor do que o outro. Tá? Eu acho que cada pesquisa tem que ser adequada à escolha e feita com qualidade dentro de sua escolha. Eu trabalho numa perspectiva de caráter mais interpretativista e eu crítico. E aí, quando eu recebo muitas vezes retornos, né, de pares que avaliaram meus artigos, eu noto que muitas vezes, às vezes até de forma explícita, mas muitas vezes de uma forma mais indireta, que eu aplique ao meu artigo esse default, que é um default da pesquisa quantitativa. Só que eu não fiz daquele jeito. Por quê? Porque eu não só utilizei uma pesquisa qualitativa, como fiz uma pesquisa qualitativa em uma orientação paradigmática distinta, que é pensada para ser diferente. Então, termina que, para fechar essa primeira ideia minha, meu argumento é de que a gente termina fazendo uma pesquisa qualitativa como uma não quantitativa, ao invés de fazê-la como uma qualitativa de fato, né? Seja porque nós queremos, muitas vezes, realmente aplicar o desenho típico da lógica quantitativa à pesquisa qualitativa por uma orientação paradigmática dessa natureza, ou, ao contrário, porque nós já temos esse default, essa lógica, e aplicamos mesmo em pesquisas qualitativas que sejam de orientações que não positivistas. Né? Isso chama muita atenção. Me chama muita atenção. Por quê? Porque eu acho que termina sendo até um erro mais grave. Por quê? Porque a gente sabe que os desenhos qualitativos, que são mais orientados com uma abordagem funcionalista, apesar de eles serem qualitativos, justamente por sua orientação epistemológica, eles até dialogam com certa lógica. Né? Eu acho que operacionalmente deveria ficar claro que eles não são. Mas quando a gente fala de trabalho que tem uma orientação interpretativista ou crítica, eu acho que isso termina sendo mais grave, porque a lógica é outra, o pensamento é outro, que termina a gente, eventualmente, passando por isso. Repito, eu acho que, nesse segundo caso, a gente tem duas pontes. Eu acho que a gente tem, eu vejo isso, tanto em trabalhos de, talvez, pesquisadores que estão começando a se interessar por uma pesquisa de uma orientação não positivista, mas que ainda tem uma visão de pesquisa dessa natureza e terminam aplicando isso, né, em suas pesquisas, quanto, eventualmente, pela própria legitimidade de fato. Eu tenho a impressão que esses dois, pelo menos esses dois, né, não estou falando que apenas esses, mas pelo menos esses dois casos acontecem. Né? E aí tá, quando é que a pesquisa qualitativa é qualitativa? Né? Já que eu apresentei aqui uma ideia, um argumento de que existem situações em que a pesquisa qualitativa se apresenta apenas com uma pesquisa não quantitativa, eu quis trazer uma reflexão. Tá, André, então quando é que a pesquisa qualitativa é qualitativa? Eu sei que vai parecer meio óbvio, mas eu terminei já deixando claro isso no slide anterior. Ora, minha ideia é de que, independentemente da orientação paradigmática que nós adotamos, né, existem desenhos de pesquisa qualitativa. Nós, quando vamos fazer pesquisa qualitativa, deveríamos fazer pesquisa qualitativa como tal. Esse é o primeiro argumento, independente da orientação paradigmática. A gente pode pegar aqui alguns exemplos, talvez fique mais evidente o primeiro caso, mas o segundo caso também acontece. E às vezes acontece ao contrário, viu? Como eu disse. Então, só para dar um exemplo aqui, eu disse que ia falar de métodos específicos, vou falar de alguns métodos específicos, apenas em tom de talvez ilustrar o que estou apresentando. Mas, como eu disse, a ideia é falar de um guarda-chuva da pesquisa qualitativa como um todo. Mas, por exemplo, na nossa área,
dentro também desse meu acompanhamento, digamos assim, de como anda a produção qualitativa na nossa área, dentro desse default, muitas das pesquisas são estudos de caso. São estudos de caso orientados por uma visão funcionalista, muito semelhante ou às vezes diretamente indicada como apontada por Robert Yin, por exemplo, né, que teve uma repercussão bastante grande na área. Ora, ok, não vejo problema nenhum. Mas vamos lá. A abordagem de Robert Yin é uma abordagem qualitativista. Tem um caráter funcionalista em termos de orientação paradigmática, mas é um desenho de pesquisa qualitativista. Tem uma lógica qualitativista. Né? Então, por que não usar dessa maneira? Então, muitas vezes eu vejo esse método ser utilizado até de forma não totalmente, ou até, às vezes, distante do que o próprio Win fala, né? Ou do que o próprio Win recomenda para se adequar mais ao que seria esse default de lógica quantitativista. Mas, olha, nós temos opções. Esse é um exemplo. Né? Então, por que não usar a pesquisa qualitativa como tal dentro dessa orientação? Né? A mesma coisa vale para as orientações de outra natureza e que muitas vezes, como eu disse, terminam sendo estruturadas e argumentadas ou mesmo realizadas, que esse é o maior problema, né, dentro dessa lógica que não qualitativa. E, curiosamente, às vezes acontece o contrário, né? A gente tem muitos trabalhos dentro dessa dicotomia que se estabelece entre quanto e quali, que é uma dicotomia estranha, né? A ideia de que porque é quali é interpretativista, né? Eu falei lá atrás. E aí a gente vê vários trabalhos autodeclarados interpretativistas, que na verdade não são apenas qualitativistas de caráter funcionalista, e que, queira ou não queira, me parece, sobretudo para os pesquisadores que estão começando no campo, um falso entendimento do que seja essa orientação. E queira ou não queira, esse falso entendimento às vezes vai criando o hábito, e hábito vira cultura. Né? E também, de certa forma, eu temo um pouco, né, de como isso está sendo realizado e apregoado. Então, meu argumento aqui, fechando o meu primeiro argumento, de certa forma, lá atrás eu falei, né? Nós precisamos fazer uma pesquisa qualitativa que seja qualitativa. Ou seja, pode parecer a coisa mais ululante da face da Terra, né? Eu acho que o título que eu sugeri para a minha apresentação deve causar estranheza para uma pesquisa qualitativa qualitativa. Ou seja, meu argumento é de que, muitas vezes, nós fazemos pesquisa qualitativa que, de fato, não são exatamente uma pesquisa qualitativa. Terminam virando aí um híbrido, né? Ou apenas a adoção de técnicas qualitativas num grande mosaico que, no final, não tem uma preocupação de ter uma lógica ou um desenho qualitativo. Então, repito, eu não estou aqui para defender que nenhuma orientação seja mais ou menos adequada. Apenas que, se um trabalho definiu que será realizado por meio de uma pesquisa qualitativa, que tenha o cuidado de encaminhar bem e realizar bem, né, e executar adequadamente essa escolha. Repito, eu sei que pode parecer a coisa mais óbvia. Não me parece que seja. Eu gostaria que fosse. Não me parece que seja, porque a gente termina se preparando com muitos trabalhos que, como eu estou aqui argumentando, me parece muito mais pesquisa não quantitativa do que pesquisa não quantitativa que faz uso de técnicas qualitativas do que, efetivamente, pesquisa qualitativa. Né? E aí, indo para o meu segundo argumento, né, que é a pesquisa qualitativa de qualidade. Ora, também não é intenção minha aqui discutir os critérios de qualidade da pesquisa qualitativa. Existem inúmeros critérios de qualidade da pesquisa qualitativa. Né? A gente tem aí
eu noto que na nossa área o mais mencionado é a triangulação, né? Muitos trabalhos fazem questão de dizer que fazem, que usam triangulação e tudo mais. Nós temos outros como a própria a maneira como a gente constrói um corpus, a capacidade de reflexão, no caso da etnografia, o estranhamento, no caso de abordagens mais subjetivas, o cheque comunicativo com os informantes. Bem, são exemplos. Repito, a ideia não é falar de cada um dos critérios. O fato é que existem critérios, né? Isso vai justamente ao encontro do que eu falei lá atrás, de que fazer pesquisa qualitativa não é um vale-tudo, né? Se, por um lado, aí eu vou retomar aquela ideia da flexibilidade. Sim, a pesquisa qualitativa é flexível, mas a gente tem que olhar para essa flexibilidade como uma qualidade e não como uma libertinagem, né? Ela é flexível por quê? Porque nós podemos fazer ajustes quando nos deparamos com certos aspectos não antecipados que a gente identifica lá no campo, né? Quando certas dificuldades ou oportunidades, né, depois de iniciar a pesquisa, são identificadas, a gente tem como fazer ajustes no próprio desenho durante o processo de pesquisa, né? Então, a flexibilidade está muito mais aí. Mas isso não deve ser um passe livre para a gente achar que faz de qualquer forma, né? É claro que eu repito, a ideia não é falar de cada um dos critérios aqui, mas é a gente perguntar, tá, como é que esses critérios devem orientar a realização da pesquisa? Aí vai depender do método utilizado. Se a gente for em cada um dos métodos, quando a gente adota um método específico de pesquisa qualitativa, e aí eu quero falar isso, mesmo que a gente não adote um método dentro do que a gente está acostumado a chamar de método, né? Ou seja, essas grandes tradições que terminaram desde uns 20 anos para cá aparecendo nos livros, como a etnografia, a fenomenologia, né, a ground theory, o estudo de caso, mesmo que a gente não use um desses métodos, uma dessas tradições especificamente, que a gente faça simplesmente uma pesquisa de desenho qualitativo, as próprias técnicas elas trazem consigo essas características, né? Por exemplo, eu vejo muitas vezes uma preocupação de se dizer assim: olha, eu adotei aqui na pesquisa uma entrevista em profundidade. Ponto. Tá, como assim? Existe tal coisa? Eu me pergunto se existe tal coisa chamada entrevista em profundidade, né? No singular, dessa forma. Ora, o que a gente vê e a literatura traz opções para a gente são diferentes possibilidades de fazer entrevista que são discutidas na literatura, né? Como possibilidades de fazer entrevista, né? Então, como assim, né? Entrevista em profundidade, ponto. Não seguir uma determinada técnica, não seguir uma determinada orientação que esteja alinhado ao desenho como um todo. Quando a gente diz apenas que fez isso, aí a gente termina criando um espaço ou uma abertura para fugir justamente dessa, entre aspas, responsabilidade de apresentar que critérios de qualidade eu estou adotando, né? Quando a gente se compromete, por assim dizer, com certas escolhas, né? Aí a gente termina também se comprometendo com a adoção, né, de critérios de qualidade que estão explícitos ou muitas vezes até implícitos quando a gente se depara com esses métodos. Eu estou chamando aqui de método. Ah, eu acho complicado essas diferenciações lexicais e semânticas que a gente faz entre método, estratégia, técnica. Eu estou usando aqui o termo método de forma muito ampla, tá? E não de forma específica. Mas, enfim, nossas escolhas metodológicas, né, devem nos fazer assumir responsabilidades, né, pela qualidade da nossa pesquisa. Basicamente é isso. Então, se vocês me perguntarem o que é que eu acho que é uma pesquisa de qualidade, para mim, uma pesquisa de qualidade é uma pesquisa realizada de forma alinhada
as escolhas metodológicas realizadas. De novo, André, isso é tão óbvio. É, é verdade. Gostaria eu que fosse tão óbvio na prática. Me parece que, na nossa prática, não é assim tão óbvio. Né? Vocês sabem qual é a escolha metodológica que eu mais me deparo em artigos qualitativos da nossa área? É, em uma frase, para análise, adotamos análise de conteúdo. Bardan, ano tal, dependendo da edição do livro. E aí, quando a gente vai ver, aquilo não foi feito. Claramente não foi. Eu estou sendo muito sincero, não foi. Né? Parece que a citação Bardan virou um default, né? Para se dizer que fez uma análise de conteúdo, e quando a gente vê, a gente se pergunta, cadê? Até porque a própria literatura de análise de conteúdo não fala de uma análise de conteúdo, né? A gente tem opções de técnicas de análise de conteúdo diferentes. E aí vem o meu argumento. Quais são os principais problemas que eu estou aqui citando? De novo, dentre outros, não é nenhuma intenção minha aqui dizer que eu estou exaurindo problemas ou pontos que eu estou apresentando. Talvez eu esteja trazendo aqui aqueles com os quais eu mais me deparo, com aqueles talvez que mais me incomodem, aqueles que mais me despertam a atenção. Essa lista aí não está longe de esgotar as possibilidades, mas eu destacaria alguns pontos como sendo problemáticos, né, para pesquisas qualitativas que não evidenciam qualidade. Repetindo, eu não estou usando aqui o termo qualidade de forma subjetiva. Eu estou aqui utilizando o termo qualidade conceitualmente, ou seja, qualidade como sendo, né, um termo que remete à adoção de procedimentos fidedignos. Então, a gente vê muitas inconsistências epistemológicas na adoção e uso dos métodos. Né? Tem esse exemplo que eu falei de porque qualitativa diz que é interpretativista, e aí não é porque é qualitativo que é interpretativista, mas aí muitas vezes a gente bota na cabeça que é interpretativista, aí faz uma revisão de literatura de uma teoria com um construto preditivo, e lá na metodologia pincela com citações interpretativas, ou seja, às vezes é o contrário, né? Então a gente se depara com muitas situações de absoluta inconsistência. Repito, não há caminho mais ou menos adequado. Existem escolhas que a comunidade legitima e dentro dessas escolhas existem opções coerentes de como nós, né, fazemos aí a nossa pesquisa. Outro problema que me chama muita atenção é a falta de clareza na adoção e no uso dos métodos. Esse exemplo que eu dei de, em uma frase, dizer adotamos análise de conteúdo, Bardano tal, é isso. Tá. Mas por que dessa adoção? E, sobretudo, como foi feita essa adoção? Né? Eu vejo vários problemas nos trabalhos qualitativos que a gente termina lendo, de justamente, como eu disse lá atrás, perder muito tempo com a revisão de literatura do método, às vezes nem isso, mas no final não apresentar com clareza, né, a adoção e o uso desses métodos. Ou seja, por que o uso de tal método, tais técnicas, como ele se alinha às outras escolhas e, sobretudo, como esses métodos, essas técnicas são efetivamente adotadas. Então, às vezes, a gente vê lá, foi entrevista, ok, uma pesquisa, como a entrevista foi realizada, de que maneira, por que ela foi dessa maneira e não de outra, né? Se é tal tipo de análise, okay, como é que é feita essa análise, como é que você, pesquisador, fez essa análise. Um aspecto fundamental da pesquisa qualitativa, mesmo aquela utilizada em uma orientação mais positivista, digamos assim, a gente não fala da replicação, né, de resultados, mas
é um critério de qualidade a gente entender como o pesquisador chegou naqueles resultados. A gente não cobra da pesquisa qualitativa a ideia de que qualquer pesquisador chegaria aos mesmos resultados. Não. Mas nós precisamos entender, naquela pesquisa, como aquele ou aquela pesquisadora, ou aquele conjunto de pesquisadores e pesquisadoras chegaram naquele resultado. Né? E muitas vezes a gente não entende. Os resultados são apresentados como se solicitassem um salto de fé. Né? Eu devo acreditar que você chegou aí da maneira adequada, da maneira correta. Como bem disse Henrique lá atrás, e como eu disse, eu não estou fazendo uma comparação direta quantitativa, não é essa a minha intenção, mas um paralelo com coisas diferentes. A pesquisa quantitativa traz elementos objetivos desse aspecto. Nós colocamos isso numa tabelinha, os números, em tese, deveriam falar por si só. Né? Na pesquisa qualitativa, não. A pesquisa qualitativa é texto. Eu tenho que explicar os procedimentos, eu tenho que explicar como eles foram feitos, eu tenho que explicar como eles foram usados, como eu cheguei onde eu cheguei. Isso, dentre outras tantas coisas, é qualidade na pesquisa qualitativa. Como eu disse, eu acho que é uma preocupação muitas vezes menor. Né? Nós vemos realmente, infelizmente, muitos trabalhos que apresentam significativa fragilidade, me parece. Estou falando, repito, em nome da minha prática de pesquisa e da minha prática docente nesses anos. Né? Enfim, em linhas gerais, era isso que eu tinha para trazer. A minha ideia era não ser demasiado prolixo ou demasiado longo aqui. A ideia era que a gente pudesse realmente deixar espaço aí para ouvir vocês, para discutir, para debater. Eu acho que eu cumpri o que eu esperava. Eu queria deixar pelo menos uma hora aí. Eu passei 3 minutos do que eu queria. Eu me programei para mais ou menos a gente deixar aí uma hora de discussão, de conversa. Né? Então, fico aí à vontade para a gente trocar ideias. Ok, professor André, muito obrigado, parabéns pela sua explanação. E quando eu inicialmente pensei, né, em abordar essa temática dentro da programação de EPQ e depois tive a felicidade de convidá-lo e você aceitar, é justamente a preocupação, que é de vários, né, sobre essa questão que eu considero muito importante, né? E eu fico feliz que eu estou vendo aqui agora mais de 70 participantes na nossa sala. Então, isso é um bom indicativo, quantitativo, mas também qualitativo, né, de que a gente está alcançando aquilo que a gente se propôs, né, que é discutir isso aqui, porque eu acho que a gente precisa, né, de mais momentos como esse. Né? E é intenção minha, enquanto coordenador, mas que isso precisa ser feito pela comunidade, né? Eu apenas estou no papel aqui, mas é a comunidade que precisa mais discutir isso, mais fazer isso. Então, a ideia é nós termos mais momentos para fortificar essa pesquisa qualitativa. Né? Então, vale esse registro. Como eu também gostaria de registrar, enquanto vocês vão aí colocando no chat as perguntas de vocês, por gentileza, porque vamos aproveitar este momento e a presença do professor André para fazer esse debate, né? Mas queria registrar a presença da professora Beatriz Ilardi e do professor Diógenes de Souza Bido, que são
representantes do Comitê Científico de EPQ. Não sei, pelo menos no momento que eu estava olhando, não sei se o professor Eduardo Abel também se encontra, são mais de Eu estou 70. aqui, sim. Pronto, desculpa, eu não tinha visto, são mais de 70, então registrando também, bom dia, então registrando também a presença do professor também aqui no nosso evento, então todo o nosso comitê científico está presente, isso também é muito bom, porque tem uma questão simbólica também nisso, tá? Bem, então, André, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu já vi que tem aqui uma pergunta, mas eu vou iniciar aqui. Como é que você vê? Você desenhou um quadro pela sua experiência, né, do que você, enquanto autor, enquanto examinador de artigos, né, enquanto membro da comunidade, etc. Assim, como é que você acha que a gente pode superar esta condição que parece, né, que há uma deficiência, né, dentro do campo? Quer dizer, a questão não é... As pessoas escolhem, a questão é que elas não entendem, né, não dominam as suas escolhas, né, não dominam os métodos que dizem que estão escolhendo, etc. Né? Então, como é que você acha que a gente pode superar isso enquanto campo, né? Por exemplo, o papel dos PPGs, enfim, como é que você acha que a gente pode superar essa condição, né? De uma forma geral, depois, obviamente, tem coisas específicas. Ok, vamos lá. Eu destacaria 2 pontos, Henrique. E o primeiro, na verdade, o segundo, eu acho que já é um aspecto para fazer um gancho aí com a pergunta que Elga colocou no chat. O primeiro ponto, eu acho que é de caráter técnico mesmo, certo? Eu acho que nós precisamos, se realmente pretendemos fazer pesquisa qualitativa de qualidade, a gente precisa se capacitar para isso, né? Como campo, estou falando como campo. A gente não deve assumir essa coisa que eu disse lá atrás e que a Maíra colocou aqui, que pesquisa qualitativa é fácil, qualquer um faz. Qualquer pessoa que não aprende estatística, tudo bem. Já que você não aprendeu estatística, que é uma coisa difícil, vai fazer pesquisa qualitativa? Não, não é isso, né? A pesquisa qualitativa tem suas características, precisa ser estudada e aprendida, e, enfim, nós precisamos ter domínio de técnica. Em relação a isso, eu acho que isso, em tese, seria uma coisa mais simples, né? Mas que a gente só supera esse problema de capacitação, então, repito, de forma geral, se a gente entender o segundo ponto, que eu acho que aí é mais contundente, que é uma dimensão que eu vou chamar aqui de dimensão política. Vai parecer estranho, mas para mim, estou longe de achar que ciência é algo apolítico ou aético, ou enfim. Por quê? Porque quando a gente acha que existe uma maneira de se fazer ciência, a gente não está fazendo de uma forma objetiva. A gente está fazendo de uma determinada forma que se tornou dominante. Isso é fato, me parece. Porque isso me parece que está em qualquer lugar. Desculpe, não é fato. Olha, eu caindo na minha gramática. Isso me parece que acontece em qualquer campo da vida, né? Sempre que a gente toma por certo um certo discurso, assumindo que ele é impessoal, na verdade, é porque ele se naturalizou. É nesse sentido que eu estou falando de político. Então, é político no sentido de que, enquanto a gente achar que a pesquisa qualitativa é um kit para ser aplicado quando for o caso, acho que a gente vai ter esse tipo de problema, sabe? Então, por exemplo, esse segundo problema que eu apontei aí, eu já tive vários artigos avaliados, vários, ao longo da minha carreira, que
Eu costumo dizer o seguinte, eu oriento meus orientandos a fazer o seguinte, olha, quando a gente manda um artigo para um periódico e pedem coisas para a gente tem que analisar que existem três tipos de solicitações, né? A primeira é aquela que a gente diz, poxa, era isso mesmo, eu não vi isso, eu deixei passar. Esse outro, eu nem tinha me ocorrido, isso realmente é uma contribuição importante. Esses são os feedbacks bons que a gente tem, né? Quando a gente realmente pode aprimorar nossos artigos. Mas tem outros dois que são regulatórios, né? E outros são impositivos. Os regulatórios, eu vejo qual é o limite dos regulatórios, né? Porque é muito limiar quando eles são impositivos. Eu já recebi coisas do tipo, mas você tem que mudar para fazer assim. E quando eu ia ver o tem que mudar para fazer assim, porque é assim que é certo, na verdade era muito mais um posicionamento ideológico. Por exemplo, você fazendo, eu trazendo um trabalho etnográfico, parece coisa absurda, tá? E querer que eu apresentasse aquilo por meio de um texto em terceira pessoa com quadros e tabelas. Ou seja, não fazia muito sentido. Mas é uma imposição que nos coloca, muitas vezes, infelizmente, na comunidade. Por isso que eu vou para a questão da comunidade. Aí eu acho que tem um limite de o quão a gente está disposto a ceder para publicar. Né? Então, sempre que demandam de mim ajustes que eu considere realmente que vão contribuir, eu fico super feliz, por mais que me dê trabalho, mas também quando me solicitam ajustes que eu até digo, eu entendo, eu não acho necessário, mas eu entendo por que de se pedir esse ajuste, também não tenho o menor pudor, não tenho nenhuma vaidade em fazer esses ajustes. Mas, às vezes, nos pedem ajustes que, eu vou usar um termo talvez pesado para os dias de hoje, mas que corrompem a maneira como a gente fez a pesquisa. Por isso, isso é uma questão política. Eu acho que se a gente se engaja nisso, a gente está corroborando a ideia de que eu devo fazer uma pesquisa não quantitativa, ao invés de fazer uma pesquisa qualitativa, entende? Porque eu estou falando não quanti no sentido de ser quantitativa de fato, mas no sentido de seguir uma lógica, um pensamento dessa natureza. Então, eu acho que tem essas duas dimensões. Acho que tem uma dimensão técnica, que em tese deveria ser mais simples, mas tem uma dimensão política, de até que ponto nós estamos dispostos a resistir, né, a essa regulação que muitas vezes a comunidade, que são nossos pares, nos impõe. E quero deixar claro que eu não acho que exista, na maioria das vezes, uma má intenção nisso, não. É justamente porque esse é um discurso naturalizado, né? Tipicamente os discursos dominantes são discursos naturalizados, que eles são naturalmente reproduzidos. Naturalmente, claro, entre aspas, reproduzidos. E a gente termina indo por esse caminho. Então, acho que a gente precisaria de uma certa ruptura com isso, que exige ao mesmo tempo, certa coragem, desprendimento, que também não é uma escolha fácil quando a gente é avaliado por produção e tudo mais. Eu reconheço que não é uma escolha fácil. Mas eu acho que são os dois aspectos que eu destacaria. Ok, eu acho que essa questão é importante, né? Porque há a questão ideológica, né? E há a questão do desconhecimento, porque muitas vezes aquele avaliador, que é um professor, também desconhece, né, as características da pesquisa qualitativa, os seus métodos, e aí faz cobranças, né, que, por vezes, são indevidas. Às vezes, como você disse, são aceitáveis e às vezes são indevidas, mas por um desconhecimento. Então, eu acho que por isso que também este momento que estamos fazendo aqui, este fórum, este debate, e vários outros são necessários, porque aqui certamente temos discentes e temos docentes nos assistindo. Então, naturalmente, os discentes é muito útil esse momento, porque eles estão realmente num processo de aprendizagem, mas para os docentes também, porque para este aspecto, né, eu penso que muitos docentes também precisariam melhorar a sua compreensão sobre a pesquisa qualitativa, né? Então, eu acho que isso fica válido também em função disso. E você citou aí
rapidamente, André, a questão da Elga, né? Mas ela, acho que a pergunta dela, você acabou talvez não abordando muito, foi Não, eu queria a questão falar. da comunidade, né? Porque ela cita aqui, por Isso. exemplo, a administração ou psicologia, enfim, né? Então, por favor. Eu quero dizer que quando eu uso o termo comunidade aqui, eu estou usando como um relativista. Mas, de novo, relativismo não é vale tudo, né? Relativismo no sentido epistemológico do termo. Ou seja, a ideia é que não existem verdades universais, né? Mas verdades compartilhadas, construídas e compartilhadas por comunidades. Essa é uma ideia que na filosofia da linguagem vem lá de Wittgenstein, por exemplo, influenciou Thomas Kuhn, entre outros pensadores relativistas da epistemologia. Né? Nesse sentido, a gente pode pensar em diferentes camadas de comunidade. Né? Por exemplo, a gente pode pensar no uso, na adoção de certos métodos como comunidades. Quando a gente pensa aí na GT de tal matriz, existe uma comunidade de praticantes de diferentes áreas do conhecimento, né, e que terminam desenvolvendo um expertise, um conhecimento mais profundo sobre aquilo. Isso é uma camada metodológica. Tem a camada teórica, né? Então existem adotantes de uma certa teoria em mais de uma área de conhecimento, né? Se a gente for pensar nas teorias cognitivistas de forma geral, são aplicadas em vários campos. Se a gente for pensar no pós-estruturalismo, também é aplicado em vários campos, e por aí vai. E tem as áreas de conhecimento. Né? Eu acho que, e eu e trouxe ela por último, pelo menos os que eu acho mais evidente, porque eu acho que, muitas vezes, existe um problema em nós nos definirmos apenas pela área disciplinar em que nós atuamos. Eu acho que a gente tem que botar essas outras camadas em sobreposição, né? Porque mesmo num campo disciplinar, diferentes áreas, eu acho que a administração ilustra muito bem isso, né? Quando a gente vai ver um ENAMPAD com essas 10 divisões, e mesmo dentro de cada divisão, tantas coisas tão diferentes, né? Eu digo lá, minhas pesquisas são na área de pesquisa do consumidor, e eu digo, olha, é engraçado como as sessões que eu vou são sempre aqueles 20, 30 mesmos colegas. Isso é uma característica, né? Por quê? Porque tem outros 20, 30 em outras sessões. Isso é uma característica, porque nós temos essas subcomunidades. Então, a comunidade, nesse sentido, né? Dentro dessa visão relativista, são as comunidades que definem regras. Mas isso não é individual, nem é alguém que, entre aspas, dá uma canetada. Né? Na prática, né, dessa comunidade, essas regras são estabelecidas. Aí o que eu acho que acontece? Às vezes isso, a gente é muitas vezes avaliado por... aí é o que o Henrique falou, e eu vou te colocar esse nível de comunidade, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui para compartilhar, sobretudo com doutorandos ou recém-doutores que estejam na sala. Eu, quando é doutorando e depois recém-doutor, e as revistas... Ficou mudo, André. E aí Ok. as revistas me pediam para fazer avaliações. No começo eu aceitava fazer tudo, né? Aí o que o Henrique falou, e na maioria das vezes vinham lá muitas vezes desenho experimental, e aí às vezes ia buscar minhas anotações de quando eu era estudante, e às vezes ia até estudar sobre aquilo para poder fazer uma avaliação que eu achasse correta. Aí chegou um determinado momento que eu digo, não já deu para colocar um recheiozinho lá no currículo, eu não vou aceitar isso mais não, eu acho que eu agora só vou fazer revisões, né, de artigos que eu acho que efetivamente possa analisar, porque aí eu acho que eu posso contribuir. Então, eu acho que por comunidade, a gente deve levar em consideração diferentes camadas. Campo disciplinar, orientação teórica, metodológica. Eu sei que isso não é fácil, né? Mas isso é o que regula. Né? Se a gente for pensar internacionalmente, a gente raramente vai ver journals genéricos. A gente tem um ou outro já consagrados, né? Mas a gente costuma ter journals ou de certo campo disciplinar ou de certo campo temático mais específico.
às vezes com maior ou menor tendência de certas escolhas epistemológicas e por aí vai. E isso vai formando essas comunidades. Foi nesse sentido que eu coloquei. Bem, a Clarissa fez apenas um comentário, né, não uma pergunta, mas também essa questão dos avaliadores, né, compreenderem, e é justamente isso que o André falou por último, né, terem experiência na pesquisa qualitativa, né, que vale também o inverso. Quer dizer, se o pesquisador, como o André disse, se ele não está tão familiarizado ou já não trabalha com isso há muito tempo, etc., Quant também não deveria, a rigor, né, se ele não tem pleno domínio, se não pode contribuir, não deveria avaliar, né? Então, e essa questão também talvez passe pelo o papel um pouco dos editores, né? Na escolha dos avaliadores, né? O editor também levar em consideração esse aspecto na medida do possível, né, que ele tenha acesso ao que aquele avaliador produziu, enfim. E aí é bom que a gente faz uma ponte agora com quem está na sequência, que é o professor Marcelo Bispo, que é editor da RAC, né, da AMPAD, então não sei o que ele vai perguntar, mas também podia fazer uma ponte com essa questão dos editores, o papel dos editores com isso também, Bispo. Seja bem-vindo. Bom dia, professor Henrique Múzio. Bom dia, André. Tudo bem? Obrigado pela sua fala. Bom dia a todo mundo que está aqui na sala. Eu vou falar, então, um pouquinho bem rápido do que o Múzio disse, e aí eu quero fazer uma pergunta para o André, uma reflexão aqui. Em relação a essa questão da escolha, dá um trabalhão para as editorias encontrarem, né? O André também tem essa função de editor, o Davel que está aqui, outras pessoas, a professora Vânia, que eu estou vendo, assim, da minha tela, né? Mas tem muita gente que passou por isso. O Gilberto, que está lá na RAM, então tem vários de nós aqui que trabalhamos com editoria. Então, assim, a gente vem melhorando esse processo, eu acho, né? De procurar pessoas cada vez mais alinhadas com os artigos. O desafio que a gente tem ainda é que as pessoas entendam que a revisão é tão importante quanto a escrita, né? Então, isso é um problema. Inclusive no fluxo editorial, então, às vezes, dependendo da especialidade do seu texto, às vezes alguém fala assim, pô, mas esse artigo aqui entrou na linha, eu era um que pensava assim, né? Esse artigo entrou aqui na linha e foi publicado, sei lá, em 4, 5 meses. Esse aqui que é o meu, tem mais de ano e nem resposta eu tenho ainda. E tem a ver com isso, né? Da parceria dos colegas e tal. E especialmente em relação à pesquisa qualitativa, isso que o André disse é bem interessante, é importante a gente ter essa noção de que tem vários caminhos e a gente tentar entender pela lógica com a qual se propõe aquele texto, né? Isso é bem importante. E se a gente não concorda de jeito nenhum, é melhor devolver a avaliação, fala assim, isso aqui eu acho que, né, do que escrever alguma coisa que pode ser errado e pode ser ofensivo ao mesmo tempo. Mas a minha questão que eu queria trazer, André, para a gente debater, é em relação à formação. Né? Já tem um bom tempo que eu ando preocupado com o ensino da pesquisa, e a minha bandeira é essa. A pós-graduação deveria ser o ensino da pesquisa. Isso não quer dizer que a gente não tenha pesquisa na pós-graduação, mas a pós-graduação não pode ser o espaço da pesquisa, né? Por isso que a gente tem que ter grupos de pesquisa, núcleos de pesquisa, enfim, coisas para fazer a pesquisa, mas a pós-graduação formar. E aí, nesse sentido, pensando em pesquisa qualitativa, eu vejo que a gente tem assim, um conjunto de deficiências nesse processo, né? E eu acho que são de várias ordens aqui. O Bido está aqui, ele foi meu professor. Presente. E ele... Presente. Então, o que acontece? Ele foi meu professor na época que o programa, não sei como é que é o desenho hoje lá no Mackenzie, mas na época a gente tinha, assim, obrigatoriamente uma formação básica em o que é ciência, né? Pensamento científico, seria alguma coisa assim. A disciplina não tinha esse nome, mas era isso. E aí depois a gente caminhava para uma formação quant e quali, e depois, quando tinha fôlego, especialidades em quant, especialidades em quali, né? E eu acho que isso é uma coisa importante, porque a gente tem, pensando em pesquisa qualitativa, primeiro a gente parte do pressuposto que as pessoas já sabem um monte de coisa. O que eu estou chamando de um monte de coisa? Já sabe o que são os paradigmas, noções de ciência, né, que são uma questão mais filosófica, e depois disso a gente passa para uma outra etapa que a gente já acha que as pessoas sabem, que é, elas sabem entrevistar, elas sabem observar e elas sabem manusear documentos.
né? A gente parte desse pressuposto, né? Tanto é que uma dos debates que a gente tem aqui no nosso PPG é isso. Se a gente deve começar ensinando pesquisa qualitativa pelas técnicas mais básicas de como a gente acessa dados, e depois a gente pensa nos nomes, assim, nomes que eu estou dizendo, estudo de caso, etnografia, grounded e tal, ou se a gente pode fazer isso, começar por essas perspectivas metodológicas, né? Então, estudo de caso, etnografia, grounded, ou então um conjunto de entrevistas sistematizadas, enfim. Aí eu queria ouvir um pouco a sua opinião sobre isso, porque isso é uma coisa que me preocupa, assim, né? A gente tem muita disciplina nos cursos, mas parece que as disciplinas aí é uma opinião bem própria, tá? É uma concentração de disciplinas em coisas que não são necessárias, pelo menos não normalmente formação, do que a gente entende que deveria ser um mestre, especialmente um doutor. Obrigado aí, mais uma vez. Obrigado pelo comentário. Olha, eu tendo a concordar contigo nessa ideia de que os PPGs, eu não sei se concordo totalmente, mas eu concordo, pelo menos parcialmente, com a ideia de que os PPGs destinam, talvez, maior ênfase para o fazer pesquisa do que formar pesquisadores, né? Então, eu acho que é desse sentido que você está falando. E aí, justamente por causa disso, eu acho até que, de forma geral, nós precisaríamos ter um pouquinho mais de formação de metodologia nos nossos programas, porque eu acho que isso fica muito a cargo, pelo menos em alguns programas que eu mais ou menos conheço o quadro geral da curricularização, enfim. A gente vê só a abordagem geral e o resto vira orientação, né? E aí realmente a gente termina tendo, me parece, às vezes, bastante disciplinas de conteúdos teóricos e ou temáticos, né? Que às vezes são, quiçá, genéricos, digamos assim, para determinada formação. Eu acho que falta sim, mas é opinião, é apenas opinião. Mas dentro dessa restrição, eu acho que é fundamental, se é que vai ter essa restrição, que é fundamental, no caso da pesquisa qualitativa, tá certo? Que haja, no mestrado, pelo menos um contato com a própria ideia do que é pesquisa qualitativa, quais são suas possibilidades, o que é isso, né? Acho que no próprio mestrado, mesmo que de forma não aprofundada, deveria ter esse contato com o que é ciência, o que é paradigma. Eu, como professor, faço isso. Sei que é duro, porque aí termina tirando tempo de coisas mais práticas e aplicadas, mas eu faço isso porque eu acho que se não vira kit, não vira caixa de ferramentas. Você saber o que é técnica sem saber fundamento, o que tem por trás disso, vira caixa de ferramenta, e eu acho que são os grandes problemas que a gente tem hora que a gente vai aplicar. Eu digo para os meus alunos, isso não é produto e prateleira de mercado que escolhe aleatoriamente que fazem preço e embalagem, né? Tem todo um fundamento atrás daquilo. Eu acho que são coisas que deveriam ser feitas certamente com maior profundidade no doutorado, mas já no mestrado. E acho que no doutorado deveria haver uma formação num nível que, mesmo quem não vai adotar uma abordagem qualitativa, aí, dentro do que eu estou falando, tem a capacidade de avaliar um trabalho qualitativo de forma objetiva. E eu, apesar de me chamarem de pesquisador qualitativo, eu digo me chamarem porque eu digo que eu faço pesquisa qualitativa como decorrência das minhas escolhas epistemológicas e não o contrário. Então, eu nunca levanto a bandeira de que eu sou um pesquisador qualitativo, tá? Mas, enfim, eu acho que nós devemos ter a capacidade, quem faz o doutorado, de saber, mesmo que não pratique pesquisa qualitativa, mas de saber avaliar adequadamente, com objetividade, que eu chamo de objetividade, é tudo isso que eu falei até agora, né? Olhando de dentro, não olhando o que eu faria no seu lugar, mas o que você fez está adequado dentro do que você se propôs a fazer. Eu acho que esse é o papel do avaliador de qualquer trabalho, seja de uma dissertação, de uma tese, de uma... Eu acho que esse é o nível de capacitação básica que nós deveríamos dar aí, como fazemos no espaço de formação, no nível de doutorado. E aí, como dizer, se sobrar tempo, ótimo, a gente dá uma disciplina mais específica, né? Mas eu acho que quase sempre essa mais específica termina indo para as orientações mesmo, né? Então, por exemplo, as minhas escolhas mais específicas de técnicas de análise, de coleta, termina acontecendo em grupos de estudo e orientação
né, dentro do grupo de pesquisa e com os orientantes, que eu acho que realmente, até para, que aí tem outro lado, né, que é tem uma questão institucional, né, o custo de você ter turmas com 2, 3 alunos, talvez, né, a gente, institucionalmente falando, a gente sabe que muitas vezes não é viável, né, mas eu acho que a gente concorda nesse encaminhamento, eu vejo dessa maneira. Ok, é por isso que anteriormente eu tinha comentado, né, quando eu achava do papel dos PPGs, né, porque eu acho que eles, né, e isso faz parte da comunidade, né, tem também esse papel institucional de melhorar este quadro, né. Alguns PPGs têm uma iniciativa melhor neste aspecto e outros, né, nos parece que poderia melhorar, né. Bem, agora, seguindo aqui a ordem do chat, a pergunta do Daniel Leite, né? Professor André, geralmente é comum caracterizar a pesquisa qualitativa de acordo com o volume de entrevistas e acesso a documentos, etc., né? Então, o que pela lógica seria o mais adequado. Contudo, a questão maior não seria as limitações em análise dos dados ou mesmo a falta de clareza nos problemas de pesquisa? Então, esse é o questionamento dele, André. Exatamente. Eu quero até dizer que eu tenho, eu costumo publicar artigos com um grande volume de dados, mas isso é muito característico das minhas escolhas de pesquisa e de método, não porque eu acho que quantidade seja relevante para a pesquisa qualitativa. Senão, se isso for adotado como princípio, aí volta ao que eu falei, vira não quantitativa, né? A ideia de que eu preciso fazer quantidade. Não é isso, a gente tem outros critérios, né? Acho que a pesquisa qualitativa a gente tem que se preocupar muito com a representatividade desses dados em relação ao fenômeno observado, ao fenômeno estudado. Esse termina sendo o critério mais importante, né? O quão representativos são aqueles dados do que eu estou investigando, mais do que quantidade, né? A gente usa algumas técnicas, existe lá a saturação, que é quando a gente dá aí a ideia de que a gente analisa em paralelo à coleta, quando é dados, quando se refere a dados primários, para a gente ver quando os padrões de resultados se repetem, né? Isso é uma técnica bastante utilizada. No caso de levantamento documental, muitas vezes a gente se depara com duas situações opostas, ou tem uma restrição muito grande de acesso a documentos, e aí a gente termina assumindo a questão da representatividade mesmo. Eu tenho restrição de documentos sobre certo assunto, e esses são representativos. Às vezes é o contrário, às vezes a gente escolhe um fenômeno que existe uma abundância tão grande eu que trabalho muito com dados secundários, muito, muito mesmo. Eu estava vendo que faz muito tempo que eu não faço a pesquisa. Ano passado eu orientei uma dissertação de entrevista, fazia 5 anos que eu não fazia uma pesquisa, orientava pesquisa com dado primário, acho eu. E às vezes é o contrário, eu me deparo com uma abundância absurda de dados e às vezes é difícil escolher. Então varia, né? Então, em pesquisa qualitativa, a gente tem que se preocupar com a capacidade dos dados representarem o fenômeno. Ah, mas isso é subjetivo. Mas aí, de novo, aí qual é a história, entre aspas, que eu estou contando à minha comunidade? A relevância que isso tem e a representatividade que isso tem. Como eu disse, a gente consegue demonstrar qualidade na maneira como a gente descreve, né, nossas escolhas e descreve a maneira como a gente fez. Eu acho que essa é a grande questão da pesquisa qualitativa, né? Não sei se ficou claro. Então, eu acho que quantidade não é critério nunca. Quantidade em si não é critério nunca. Bem, na sequência, foi a Marina Bezerra. Na realidade, ela faz não é uma pergunta, mas um comentário da preocupação dela sobre a passagem dessas pesquisas pelos comitês de ética, né? E que, na realidade, segundo ela, não há uma informação quanto aos procedimentos da pesquisa, né? Então, não sei se você quer comentar alguma coisa em relação a isso, André. Eu vou fazer um comentário bem pontual em relação a isso. Eu acho que isso não é um problema específico da pesquisa qualitativa, mas da pesquisa de administração, talvez, né? Nós não estamos acostumados a ter esse procedimento, de forma geral. Mas não a qualitativa. Acho que qualquer pesquisa. Eu não acho que a qualitativa suscite maior cuidado ético que a quantitativa, de forma nenhuma. Eu acho que depende muito em relação ao fenômeno, objeto de análise, a quem está sendo acessado e como está sendo acessado.
Não, no comentário dela, ela também tinha incluído a Quant também, né? Para fazer o registro. Bem, a sequência aqui nós temos Marcelo Henrique. Achei interessante, importante as colocações, né, o debate, etc. Há que uma polêmica sobre qual seria o template indicado, né, para uma pesquisa qualitativa, né, porque normalmente há na quantitativa um template, né, ele coloca aqui introdução, referência, etc. Mas que, neste caso, esse template não é diretamente ou exatamente aplicável, né, na pesquisa qualitativa, né? Então, algum comentário assim, em relação a isso, essa questão de templates, né, na Marcelo, qualitativa? eu tento, quando eu ministro no qualitativo, ter o mais didático possível, né? Assumindo que muitas vezes existe essa angústia por parte dos estudantes, né? Como é que eu faço? Eu tenho um pouco no mestrado, então, eu tenho 15 meses para qualificar e 24 para defender. Como é que eu faço esse negócio? Então, assim, esses pontos que você colocou aí, que são tipicamente os pontos de um projeto típico de template, eu costumo dizer o seguinte: sim, na pesquisa qualitativa a gente pode dizer que esses 5 pontos estão lá. A diferença é que eles não precisam estar nem de forma linear, nessa ordem, nem sequer de uma forma, digamos assim, não homogênea, né? Nem linear nem homogênea. Vou dar um exemplo, tá? Eu tenho vários trabalhos meus que a segunda sessão é procedimento metodológico. A segunda. Por quê? Porque muitas vezes eu faço trabalho que tem um nível de indução, que é caracterizado por indução, e que eu não tenho a teoria a priori. Às vezes eu tenho a própria teoria como objeto de estudo, e quando eu tenho a teoria como objeto de estudo, e não é ensaio teórico, falando de pesquisa qualitativa, análise de discurso sobre teoria, por exemplo. Tá? Nem estou falando de sistemática. Falando de análise de discurso sobre teoria, para tentar desvelar o que a teoria diz. Eu não apresento a teoria a priori, é o resultado que diz o que a teoria é, porque eu não estou querendo apresentar o que a teoria é. Se o objeto da pesquisa é dizer o que ela desvela, né? Então, um exemplo. Minhas pesquisas sempre têm algum grau de indução, mesmo quando elas não são indutivas totalmente. Então, assim, eu diria que quase sempre minhas pesquisas adotam uma teoria como uma lente de problematização, né, e de análise dos dados, mas eu sempre tenho um retorno à teoria, eu quase sempre tenho um retorno à teoria depois. Então, é comum meus trabalhos terem 2 sessões de revisão, uma a priori, que fundamenta o problema de pesquisa, e uma antes das considerações finais, que reflete teoricamente sobre os achados, que retoma alguns aspectos da literatura a priori, mas avança em outros. Então, assim, eu diria o seguinte: esses 5 pontos, sim, eu diria que toda pesquisa tem que ter um problema, tem que concluir sobre isso, né? Tem que ter procedimentos metodológicos, tem que ter resultados, já que a gente está falando de pesquisa empírica, claro, né? E tem que ter a teoria em algum lugar. Que lugar é esse? Aí depende do desenho, depende das escolhas, aí tem questões até mais epistemológicas do que metodológicas, que vêm antes das escolhas metodológicas. Posso acrescentar? Por favor. Posso? Sim, professor. Sim, por favor. Por favor. Claro. Então, repare, para mim a situação está bem clara. Eu sou professor, já tenho trabalhos, inclusive, apresentados no EPQ, e eu me sinto muito tranquilo quanto a isso. Mas o que eu acredito é que existe uma polêmica, para você, né, ficou bem claro, para mim também está claro, mas eu acho que na questão de quando se envia para uma publicação, um jornal ou um congresso, essa estrutura, no caso da pesquisa qualitativa e principalmente de literature review, né, de revisão de literatura, essa estrutura do template ainda não foi consagrada como está consagrada quando a gente faz pesquisa que tem dados quantitativos. Então, eu acho que uma das dificuldades, né, inclusive em que as pesquisas qualitativas tenham mais projeção, ou tenham uma projeção maior, porque ainda não se chegou, na minha opinião,
a um template consagrado. E eu só queria terminar dizendo que acho que foi o último evento da ANPAD presencial em São Paulo, no Mackenzie, um dos editores disse que as revistas gostavam muito de pesquisas qualitativas e seria uma dos papers mais lidos, seriam os de qualitativos, mas também são os mais difíceis de serem aceitos para publicação, salvo engano. Eu tenho isso em mente nessa reunião com editores no Enampad, no Mackenzie, em 2019, né? Acho que foi o último. Né? Então, essa questão. Acho que a operacionalização da pesquisa qualitativa é que me parece ser motivo de grande polêmica, e nem tanto as ideias, ou se houve ou não busca de informações. Obrigado pela atenção. Obrigado a você, Marcelo. Posso só fazer um comentário final sobre isso? Em relação à estrutura, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, que está dentro do limite que eu falei lá. Até que ponto, né? Até que limite eu aceito certas demandas e quando eu acho que esse limite extrapola o direito de demanda. Eu lembro de um artigo que, exatamente porque a teoria era a posteriori, a minha segunda sessão era de procedimentos metodológicos só depois de uma teoria. Mas, claramente, os avaliadores disseram, mas teoria tem que vir antes. Aí eu fui um pouquinho cínico. Eu fiz assim, eu botei no final da minha introdução, eu coloco claramente, está escrito lá, uma vez que esse é um texto indutivo, a teoria foi localizada a posteriori para interpretar os resultados. Entretanto, por uma questão de inteligibilidade ou algo assim, ela é apresentada na sequência. De certa forma, foi até um pouco cínico, e aí passou. Ok, isso está no limite do que eu acho aceitável. Ou seja, isso mudou a natureza da minha pesquisa? Não. Né? Então, tem os limites. Agora, eu vou dar uma opinião só sobre essa sua fala. Eu já ouvi alguns colegas meus dizerem que eu sou muito objetivo, muito objetivista na pesquisa que eu faço, mesmo sendo um pesquisador qualitativo. Eu acho que tem muito a ver com essa sua fala. Por quê? Longe de ser objetivista. Longe disso. E também, como eu já disse, eu não sou a priori qualitativista. Eu faço escolhas qualitativas por uma orientação epistemológica. Mas eu acho que às vezes a gente confunde objetivismo com objetividade. Eu acho que essa é uma confusão perigosa. Eu acho que toda pesquisa precisa ter objetividade. Ok? Eu acho que minhas pesquisas têm bastante objetividade. Eu faço assim, sem responder a ninguém. Eu faço porque eu acredito que deve ser assim. Eu não acho que porque é uma pesquisa qualitativa, que ela precisa de um texto truncado, que ela precisa de um texto difícil de ser acessado. Aí vem a questão do campo. Olha, qual é a minha audiência? Eu sei que minha audiência vai entender melhor o meu trabalho se eu usar algumas figuras. Eu mesmo me expresso muito bem por meio de figuras. Qual é o problema de eu fazer uma figura que represente os resultados do meu trabalho? Eu não tenho problema nenhum com isso. Às vezes eu vejo, as categorias que eu cheguei, ao invés de estar lá no texto, no meio de 10 páginas corridas, se eu botar aqui um quadro só com a síntese das categorias e depois discorrer sobre a discussão delas, isso tem problema? Para mim, não. Então, assim, tem dois critérios que eu acho que sim, devem ser considerados, mas, repito, dentro do limite que não, entre aspas, corrompa a pesquisa. Objetividade e a audiência para a qual você está se destinando. Eu escrevo para o campo da administração. Eu não escrevo para outros campos. Lá atrás, eu era recém-doutor e ainda não tinha essa ideia, não tinha esse pensamento. Eu fiz um artigo que foi muito engraçado. Eu submeti para... Acho que foi hack. A resposta foi, olha, esse artigo é muito interessante, mas ele parece ser de sociologia. Eu mandei para a sociologia, aí eu recebi um retorno de uma revista de sociologia dizendo que ele era muito interessante, mas parecia ser comunicação. Aí eu mandei para a comunicação, recebi um retorno dizendo que ele era muito interessante, mas parecia ser de administração. Fechei o circuito sem publicar. E agora faço o quê? Entende? Então, isso me ensinou o seguinte, eu estou produzindo para um dado campo. Ok? Eu não vejo problema nisso.
Agora, esse é um campo fragmentado, esse é um campo que tem bastante comunidades, e a gente não tem que usar a mesma lógica, a mesma linguagem, mas a gente precisa ter, sim, me parece, objetividade. Eu não vejo problema, muito pelo contrário, eu pratico isso, e às vezes me criticam por causa disso. Me dizem que eu não sou qualitativista bastante. Olha, André, eu acho que esse seu exemplo aí do início de carreira vale um case, né? Ô Múzio, deixa eu só Agora, dizer que o rejeite do André não fui eu que dei, não, viu? ainda era antes. Mas olha, não foi combinado, ou pelo menos eu não estou sabendo, mas a sequência aqui é a sequência do Comitê Científico de EPQ, que é o professor Davel, o professor Bida e a professora Beatriz. Então, vamos lá, na sequência, então, o Davel relata que acha a discussão relevante, instigante, né? Então, na prática de pesquisa qualitativa, o pesquisador lida com muitas situações paradoxais, né? Por exemplo, temos que considerar o contexto para explorar possibilidades, mas, ao mesmo tempo, temos que focar para conseguir ser profundo e inteligível. Temos que descrever detalhadamente, mas, ao mesmo tempo, temos que ultrapassar a descrição para criar e teorizar. Você, em sua experiência com métodos qualitativos, né, também se depara com essa situação do pesquisador qualitativo está sempre dando com paradoxos em sua prática de pesquisa? Olá, Davel, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Olha, se eu entendi bem, se não, por favor, me corrija. Eu acho que, de certa forma, isso tem muito a ver, essa questão tem muito a ver com o que eu chamei de objetividade, né? Eu acho que, por exemplo, às vezes eu vejo dizer, mas você faz etnografia, tem que ter uma descrição densa. Eu digo, eu não vou fazer descrição densa num artigo de 8.000 palavras, eu tenho que colocar em 8.000 palavras tudo. E 8.000 palavras é o que eu tenho, de forma quase sempre, na nossa área. Né? Por outro lado, o que é etnografia? Né? Eu sou de uma visão muito não essencialista da filosofia, então, para mim, não existe uma coisa chamada etnografia. Existe uma coisa lá atrás que criaram como etnografia, e desde então, várias comunidades criaram versões de etnografia diferentes, e a gente está querendo replicar o que eu não sei se a gente aprendeu direito dos antropólogos do século XIX, entende? Então, que na época nem eram antropólogos ainda. Então, eu acho que, eu não sei se chega a um paradoxo, talvez porque isso está bem resolvido na minha cabeça, eu acho que essa questão da objetividade na descrição ajuda. A questão de pontual, isso para a apresentação da pesquisa, né, para a descrição, já como eu falei, nosso respaldo é textual. Agora, essa questão de teorizar, Davi, eu falei sobre isso num evento recente, o Consumer Culture Brasil, lá da FGV, eu falar justamente sobre teorização. Eu acho isso um problema, sabe? Eu acho que, para começo de conversa, tem duas coisas que a gente tem que botar na cabeça. Primeiro, eu estou um pouco exaurido, digamos assim, de receber feedback. Qual é a lacuna teórica? Não tem lacuna teórica. Nem todo trabalho foi feito para preencher lacuna teórica. Algumas lacunas teóricas existem porque são para existir mesmo, né? Para começo de conversa. Segundo, que a motivação não tem que necessariamente ser lacuna teórica, penso eu. Segundo, então, que teoria? Aí, entre preencher lacuna teórica e propor teoria, para mim existe uma coisa tão grande no meio do campo, sabe? E eu acho que a gente está ficando nessa dicotomia. Ou você preenche lacuna teórica ou você propõe teoria. Eu acho que a pesquisa empírica ela não foi feita necessariamente para uma dessas duas coisas. Né? Eu acho que o conhecimento se constrói aos poucos. Certo? Nenhum artigo. Imagina se todo artigo construir teoria ou preencher lacuna teórica. Aí a gente não precisa produzir, não. A gente vai ter um artigo na vida e está ótimo. Já vai, né? Assim, a gente não precisava publicar tanto, não é isso. Eu acho que a gente tem que se preocupar com outra coisa, qual é a contribuição para o conhecimento. Eu acho que a gente está confundindo, né, a noção de conhecimento de uma área, conhecimento de um campo, com teorização. Não sei se é nesse sentido que você está colocando, em termos de paradoxo. E aí eu acho que, nesse sentido, a pesquisa qualitativa, pelo contrário, ela, justamente por ser mais expansiva,
ela tem grande oportunidade, né, de contribuir com esse conhecimento, com esse avançar de conhecimento, justamente porque ela vai em aspectos de forma não dedutiva. Enfim, eu acho que isso é uma contribuição. Não sei se respondi, se entendi a tua questão adequadamente, mas eu tenho isso em mente, sabe? Eu acho. E isso às vezes é difícil, viu? Eu já deixei de publicar muito porque eu digo, olha, essa pesquisa não foi feita para teorizar, não. Essa pesquisa foi feita para contribuir. E digo mais, algumas pesquisas minhas, inclusive, têm, por uma questão epistemológica, o objetivo de contribuir com certas subjetividades. Então, ao invés de contribuir com a teoria, eu quero contribuir dando voz a uma subjetividade, né, ou a uma identidade política. Chamo isso de pesquisa engajada, eu não gosto desse termo, não, mas muitas vezes eu penso muito mais na contribuição, tanto quanto na contribuição social, por exemplo, né? Já que tem correntes que pensam tanto em contribuições em termos de implicação gerencial. Né? Não sei se respondi. Olha, nós estamos nos aproximando do final, então, e tem várias perguntas. Eu tinha, inclusive, mais perguntas, mas que bom que eu não vou precisar fazer as perguntas que eu tinha programado, porque a plateia está participando, então acho que isso é um bom indicador. A pergunta do professor Bido é, na perspectiva de 10 anos, você tem visto mudança, algum avanço, algum progresso? Ou ainda estamos com a mesma realidade, as deficiências de 2010? Essa é a pergunta do Bido, né? Pensando na área como um todo, né? Bido, eu diria que, por um lado, eu vejo, digamos assim, as pesquisas qualitativas que são de orientações, eu vou chamar aqui o não aqui é incidental para não ter que citar cada uma delas, tá? De orientação não positivista, aí são várias, né? E eu estou fazendo um reducionismo absurdo. Aqui e assumo esse reducionismo por pura aridade. Eu tenho a impressão de que esses trabalhos a gente começa a ver avanços, né, com a preocupação de serem trabalhos realizados de forma mais cuidadosa em termos metodológicos. Eu tenho essa percepção. Acho que a gente não tem muito a avançar, mas eu tenho a percepção de que esses trabalhos têm avançado muito nesse sentido. Mas a pesquisa qualitativa de caráter positivista, funcionalista, que ainda é aquela em maior quantidade, eu não vejo que a gente esteja avançando tão bem, não, sabe? Eu ainda vejo que a gente continua com alguns problemas que eu via há 10 anos atrás, há mais tempo até. Eu acho que se tem é muito sutil, eu não percebo, não. Eu acho que a gente está querendo, nesse caso, fazer uma pesquisa não quantitativa mesmo, sabe? Pode ser uma visão pessimista, é subjetiva, claro. Eu não fiz um levantamento formal sobre isso. Recentemente eu fiz uma específica na área de marketing, publicada agora recentemente, mas que sugere isso, por exemplo, na área de marketing, sabe? Então, eu tenho essa visão. Mas, repito, eu acho que aquela pesquisa que é quantitativamente menor que a não positivista, ter avançado nisso, talvez menos do que eu esperasse há 10 anos atrás. Mas tem. Né? Agora, deixando claro que eu não vejo problema nenhum dessa ser uma vertente menor, eu acho que tem espaço. Eu acho que o importante é tentar fazer de uma forma adequada, ao invés de ceder, às vezes, para uma perspectiva não tão adequada, né? Que eu estou chamando de não satisfatória. Ok, agora a pergunta da professora Beatriz, né? Me parabeniza e pela sua experiência em pesquisa, né? Me pergunta, se a escolha metodológica e de métodos segue a natureza do problema de pesquisa, seria mais agregador da comunidade falarmos em dados qualitativos e dados quantitativos, ao invés de pesquisa quali versus pesquisa quanti? Beatriz, obrigado pela pergunta. Eu preciso começar meu comentário dizendo que eu respeito o ponto de vista, mas a grande questão é que eu discordo. Eu discordo que nós fazemos escolhas metodológicas baseadas em problemas. Essa é uma coisa que eu sei que é polêmica. Porque eu acho que
Do mesmo jeito que eu já tenho aqui falado desde o começo, eu acho que ao método antecede a orientação epistemológica. O que ocorre? Eu, por exemplo, inevitavelmente penso como pesquisador de forma alinhada à minha visão do mundo, né? Então, os problemas de pesquisa que eu elaboro, eles são criados a partir dessa visão do mundo. Então, quando eles são criados a partir dessa visão do mundo, eu não tenho neles uma pureza, né, pela qual eu possa fazer escolhas metodológicas tantas assim. Eu sempre tenho algumas escolhas mais restritas, né? Não que eu esteja fadado a sempre fazer uma escolha, mas eu tenho escolhas mais restritas, porque eu penso os fenômenos que eu investigo a partir de uma visão do mundo, né? Eu tenho uma certa visão do mundo epistemológica, teórica, e é assim que eu enxergo esses fenômenos, tá? Então, por exemplo, eu nunca vou elaborar um problema de pesquisa que, depois desse problema de pesquisa elaborado, eu conclua que cabe uma pesquisa quantitativa. Para não dizer que eu sou antiquantitativista, que eu não sou, eu digo mais, eu nunca vou elaborar um problema de pesquisa que depois eu conclua que a ele cabe uma investigação fenomenológica, porque eu não penso como fenomenólogo, tá certo? Então, é só para dar o exemplo, para não parecer que é quanti. Então, mesmo dentro de uma opção qualitativista, tem escolhas metodológicas que nunca caberão nos problemas que eu construo, que eu desenvolvo, porque esses problemas foram epistemologicamente direcionados inevitavelmente. Então, acho que essa é a questão. Como eu penso, sei que é um tema polêmico. Ok. Bem, eu acho que o painel, ou a palestra, enfim, um debate, a nomenclatura tanto faz, importante está sendo aqui o que nós estamos discutindo e eu acho que está alcançando ou até mesmo superando aquilo que eu inicialmente previa, né? Os debates, a participação tá ótimo, né? O número de pessoas, enfim, acho que está cumprindo o papel. E tanto é que a coisa, pelo menos aqui no chat, né? Por exemplo, o Magno já fala em ficar à disposição para criar algo, interagir mais sobre este tema, né? Para a partir dele, a partir deste momento, criar algum grupo, criar alguma participação coletiva de discutir, divulgar a pesquisa, enfim. Então, e aí vários comentam aqui, parabeniza a iniciativa, parabeniza a sua palestra, né? E já Vânia, enfim, querendo já, talvez, quem sabe, cria-se aqui, a partir daqui, uma iniciativa, né, de fazer uma melhoria coletiva da, daquilo que foi apontado aqui como lacunas, né? Então, pessoal gostando aqui no chat. Então, bem, então nós estamos, vários dando parabéns, Fabiano, Vânia, para citar alguns, tá, gente? Não sei se eu estou conseguindo ler todos. Adriana, Beatriz novamente, Clarissa, né? Temos aqui uma Gabriela, também destaca ainda cursa graduação e diz que a palestra foi muito boa, muito válida. Enfim. Bem, chegamos ao nosso tempo, né? Exatamente 10h15, são muitas as manifestações aqui parabenizando a iniciativa e etc. E que bom que a comunidade está gostando, né? E falando em comunidade, lembro a todos aqui que nossa reunião da divisão será na sexta, dia 8, depois de amanhã, às 16h15. Então, mais uma oportunidade também para a gente debater as nossas questões, né?
Então, André, diante do horário, né, e também as manifestações foram de parabenizar, e não mais perguntas, mas aí as suas considerações finais, e eu já agradeço aqui a presença de todos, a participação, que foi muito boa, mais uma vez, aos membros do Comitê Científico que estão presentes, parabenizar a sua brilhante apresentação, André, e suas considerações finais, por favor. Eu que agradeço mais uma vez. Fiquei surpreendido, né? 8h30, um tema relativamente já tão falado. Não esperava tanta gente, tantos comentários, tantas questões, tantas contribuições, isso é muito gratificante. Né? Agradeço a todos que propuseram esse debate. Né? Acho excelente a ideia de Magnus aí, acho que o Vânia também já concordou, acho que a gente pode sim trocar mais ideias e, sobretudo, mais experiências. Né? Eu acho que, às vezes, o que falta na comunidade é troca de experiências, né? Porque, assim, o conhecimento, na maioria das vezes, já está lá consagrado, né? Está publicado quase sempre. Então, acho que muitas vezes falta trocar experiências. Né? Então, acho que seria muito bom, muito salutar para todos nós. Né? Acho que é isso. Enfim, fiquei muito satisfeito aí com a oportunidade de rever alguns que eu já conheço, de poder discutir com vocês e com todos os demais que vieram. Bastante pessoa aí, não esperava tanta gente. Não? Coisa boa. Obrigado. Bem, que bom. Então, é isso, gente. Essa palestra, esse momento está sendo gravado, depois isso vai ser disponibilizado certamente pela Ampad no YouTube. Então, vai ser uma oportunidade de pessoas que não estiveram aqui assistir, e aí a gente consegue multiplicar ainda mais essas ideias e esse debate, né? Então, acho que é válido, e a ideia da área, né, da divisão, este ano nós tivemos o NAPQ e o ENAPAD, então a coisa ficou mais, em termos de agenda, concorrida. Mas no próximo ano não teremos o evento divisional, mas a ideia é fazermos momentos online como esse para discussões, né, debates como tivemos aqui, para a comunidade dialogar e aprender junto. Então, para 2022, essa é a nossa ideia, já tem aí alguns momentos programados, mas está aberta a comunidade para a gente fazer webinar, alguma coisa nesse nível, tá? Então, obrigado mais uma vez, André, e a todos os participantes, e até a próxima, gente. Obrigado, bom dia.